Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sabemos o horário que você está vendo esse vídeo, mas Viemos aqui através desse vídeo porque queremos conversar com vocês sobre o tema unidade no do reino de Deus. Para começar, vamos ler. Evangelho de João, capítulo 17, do versículo 21 até o 26. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Esse tema é tão importante que Jesus orou pela unidade da igreja, né? Exatamente. E quando nós falamos a respeito da unidade da igreja, nós não podemos deixar de falar que nós precisamos também ser um com Cristo, nós precisamos ser um com Jesus, assim como ele é um com o Pai, conforme fala nesse versículo. Então, não existe, a Bíblia fala que Cristo é o cabeça da igreja. E a igreja é o corpo de Cristo. Não existe corpo sem cabeça. Então, nunca vai existir uma unidade verdadeira, plena, se nós não tivermos unidade com Cristo, nós não tivermos relacionamento de fato com Cristo. Isso começa quando e onde? A partir do momento, como ela falou, a palavra-chave. Relacionamento, que é diferente de religião, há muita diferença entre a religião e o relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus que vai nos tornar um com Ele. E nesse relacionamento nós vamos ter prazer em estar na presença de Deus. Nós vamos perdendo aquilo que está da nossa natureza pecaminosa, vamos nos despindo do velho homem e nos vestindo da nova natureza em Cristo. Exatamente. E aí nós vemos, acredito que seja o maior exemplo a respeito de unidade, que fica lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do verso 42, que fala assim, fala da comunhão dos cristãos na igreja primitiva. Fala, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. O 46. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas, juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todos. Então, nós podemos ver aí que a unidade da igreja, se a gente for olhar por esse exemplo, a gente pode ver que não se tratava apenas do partir do pão. Isso. A Bíblia fala que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, a igreja precisa ser unida nisso. Não é só na comunhão, né? No entretenimento, em sair para comer, em brincar junto. Exatamente. Mas... E é justamente por isso que é importante a gente congregar, porque quando a gente congrega, a gente recebe a palavra, a gente aprende. É importante a gente se dedicar à palavra de Deus e fazer isso junto é muito bom. A Bíblia fala que eles se dedicavam às orações. Então é muito importante a igreja se dedicar às orações. E, claro, a primazia, como já foi falado, é no secreto com o Pai, no seu relacionamento íntimo com Deus, mas você também não pode ser individualista, não pode achar que Deus te fez para viver sozinho, que você orar em casa sozinho é o suficiente, que você não precisa da igreja. E assim, uma frase que eu tenho dito o tempo todo é que pode até existir gente na igreja sem Cristo, mas não existe gente com Cristo sem a igreja. Porque a igreja não existe, não posso cortar meu dedo e ele continuar vivo. Não existe isso. Se eu cortar alguma parte do meu corpo, essa parte do meu corpo vai morrer. Não tem como a gente se desligar, né? Assim como inúmeros exemplos, quando a gente corta um galho de uma árvore,
aquele galho vai morrer, secar, vai né? secar e vai morrer. Ela precisa estar ligada à árvore para ter vida. Então, nós não podemos nos desligar da igreja, da comunhão. E a unidade daquele povo da igreja em Atos, é descrita no livro de Atos, era tão interessante que eles partiam pão, os que tinham mais, davam para os que tinham menos. E além disso também, o fato que a gente observou, né, é que eles tinham a simpatia de todo o povo. Então lá fora, pelos não cristãos, eles eram vistos com bons olhos, né? Eles eram admirados, não era como é nos nossos dias, né? Que por causa da falta de unidade, muitas pessoas caluniam a igreja, falam mal. E nós muitas vezes temos um conceito muito ruim das pessoas que não são cristãos. Às vezes, é nós mesmos, entre nós, a gente tem uma visão assim, às vezes até distorcida, às vezes a gente nem conhece de verdade a realidade daquele outro grupo de cristãos. E aí a gente vai lá para Efésios capítulo 4, esse versículo ele fala o que Cristo pede de nós. Esse capítulo é impressionante. Diz aqui, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando-vos uns aos outros em amor. A gente sempre ouve esse versículo, né, achando que quando a Bíblia está falando de suportar em amor, as pessoas acham que é suportar, tipo, a pessoa é uma pessoa muito chata, eu tenho que suportar por amor. Não é disso que a Bíblia está falando. Se você for ler o texto todo, você vai ver que está falando de dar suporte, de ajudar. Um apoio, né? De dar um apoio. E principalmente que mais a gente precisa de apoio espiritual. Hoje em dia está cada vez mais difícil a gente encontrar pessoas que podem nos dar um suporte, um apoio espiritual, uma pessoa que você chegue para conversar e ela lhe edifique verdadeiramente. E é dessas amizades, né, que realmente te edificam, que dá apoio espiritual, que a igreja precisa, que nós precisamos ser. Aí, aqui no 11 fala, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Esse versículo é impressionante. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Interessante, né? Essa parte aí. Deus, ele nos deu dons diferentes e isso é para a edificação do corpo, para ensinar para apóstolos, para mestres, pastores, e tudo isso serve para a edificação do corpo. Não é algo que eu tenho que reter, porque vai servir para a sua edificação. Assim que os dons que você tem é para a minha edificação também. E aí nós vamos crescendo. Isso vai evitar também que a gente caia no erro de crer em heresias ou em coisas que não estão na palavra, como você falou. E aí também que nós temos que aprender a ouvir quando o nosso irmão nos exorta em amor. Exatamente. E eu nunca tinha prestado atenção nesse ponto que foi justamente pela falta de unidade da igreja, de perseverar mesmo na doutrina, nas orações, na comunhão, no partir do pão, foi que surgiram tantas seitas, tantas heresias dentro... Depois da reforma surgiram tantas coisas erradas e ainda hoje continuam surgindo. Alguém que briga com seu pastor e vai e funda outra igreja. Isso é muito triste. Se nós vivêssemos realmente em unidade, isso não aconteceria. E a finalidade da unidade é justamente essa, né? Que ele fala que o propósito é que nós não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina,